O time se preparando para o duelo diante da equipe do Coritiba. Técnico Tite esperando aí mais novas boas notícias do departamento médico. Jogo importante na quinta-feira para buscar a reabilitação. Terá que mexer na zaga com a ausência de Jonathan Jesus e aguardando no treinamento desta terça-feira a presença do centroavante Caio Jorge. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, vai dar aquela moral pra gente. Você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, na sequência ative o sininho, hein? Para não perder nenhum conteúdo, para não perder a nossa programação. Estamos com as lives em horários diferentes, às 11 da manhã e às 7 da noite. E você é o nosso convidado sempre aqui na Samuca TV, na nossa casa da Samuca TV. Então acompanhando aí, tô vendo nos comentários, pessoal falando que agora eu posso falar alto para não acordar a esposa, para não acordar a vizinhança. E é assim mesmo que a gente vem aproveitando aqui toda a estrutura da Samuca TV. Vamos lá com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, deixa eu até dar uma atualizada, porque o Cruzeiro divulgou a programação da semana com jogos importantes. 2 jogos no Mineirão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba e no domingo, o duelo com o América Mineiro. Então, o time treinou ontem à tarde na reapresentação, treina hoje pela manhã. Amanhã à tarde, fecha a preparação para o jogo com o Coritiba e se concentra. Joga na quinta. Na sexta já tem treino de novo, em 4 horas da tarde. No sábado também, 4 horas da tarde. E aí, o time concentra para o jogo diante do América. É a 7ª rodada do Campeonato Estadual e o Cruzeiro vai precisar buscar mais um resultado positivo. Mas agora o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem que Bruno Arleu de Araújo é o dono do apito e no VAR estará Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Ele que é do Recife, ele foi VAR em alguns jogos do ano passado, quando o Cruzeiro enfrentou, por exemplo, o São Paulo no Morumbis, aquele empate por 1-1, foi VAR na vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, foi VAR também na vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, todos os jogos do ano passado, vitória sobre o Inter por 2-1 e o empate com o Juventude 3-3. O Gilberto aí Rodrigues de Castro Júnior no VAR é sinal de bom resultado para o Cruzeiro, que isso se mantenha, né? Na quinta-feira, diante do Coritiba, a gente precisa muito já buscar a reabilitação logo na segunda rodada, até porque, né, com a estreia, a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro hoje é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro na primeira rodada, e isso é uma marca muito ruim. A preparação que tem sequência então na manhã desta terça-feira e o técnico Tite esperando mais novas informações do departamento médico. Por exemplo, Caio Jorge, ele foi preservado no final de semana e a expectativa é de que ele não seja problema. Aliás, essa é a informação, que ele não será problema para quinta-feira, mas precisa aí fazer alguma atividade no campo hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro que já não terá o Jonathan Jesus e o Chico da Costa, jogadores que agora iniciam o tratamento aí intensivo no Departamento de Saúde e Performance para voltar o mais rápido possível. O Jonathan Jesus, um período de recuperação de 6 a 8 semanas, e o Chico da Costa, ele vai precisar aí de mais de um mês para retornar. Foi uma lesão muscular mais importante sofrida pelo centroavante no jogo diante da equipe do Betim. Lucas Vidalba e Luiz Sinisterra fizeram treinos parciais ontem na Toca. Vamos ver se hoje eles serão liberados para as atividades com o grupo de forma integral. Se isso acontecer, eles podem ser relacionados aí para o compromisso diante da equipe do Coritiba, quinta-feira no Mineirão. Venda de ingressos segue. Importante o torcedor dar um voto de confiança e colocar um bom público no Gigante da Pampulha para estrear bem em casa na Série A do Brasileirão. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está desistindo de vender um de seus laterais esquerdos. Estava achando meio estranho os noticiários dando conta de que na mesma janela de transferências o Cruzeiro venderia o Cauã Prats para o Borussia Dortmund e o Kaique para o Como.
Nesse momento, tudo se encaminha para que o Cauã seja negociado com o Dortmund, embora o clube alemão só fique com o lateral de 17 anos a partir de agosto, quando ele completa 18 anos de idade. Em relação ao Kaique, que havia se acertado com o Como, a ideia é que ele permaneça. O Cruzeiro está desistindo do acordo, vai oferecer um belo reajuste salarial para o Kaique, para que o lateral, que completa 23 anos de idade agora em março, não pense mais em sair. A última oferta do time italiano, que chegou a ser dada como certa pela Raposa, era de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O grande problema para o Cruzeiro foi entender que para buscar um substituto para o Kaique, a Raposa precisaria gastar tanto ou mais dinheiro, sem ter a certeza de que esse atleta faria o sucesso que o Kaique faz com a camisa da Raposa. O Cruzeiro que faz jogo super importante nesse domingo contra o América Mineiro, clássico do Campeonato Estadual. O Cruzeiro vem de 3 derrotas seguidas, são 4 derrotas em 6 jogos e muita pressão sobre o técnico Tite, que na última sexta-feira reuniu atletas e também diretoria para tentar colocar a coisa em ordem. Uma nova derrota, dessa vez para o América, pode complicar a situação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e deixar o clima ainda mais complicado para o técnico Tite. Você acha que o Tite ainda pode dar certo no Cruzeiro? O que você faria se estivesse no comando do clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que, recentemente, a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, que ficou perto de faturar muitos milhões de reais sem fazer esforço nenhum. Na semana passada, André Cury, empresário de jogadores de futebol, esteve em Madrid para tentar vender o Ederson para o Atlético de Madrid. Proposta feita pelo Atlético, porém não foi aceita pela Atalanta. O clube italiano exigia 50 milhões de euros ou 312 milhões de reais, e é aí que o Cruzeiro entraria. Como clube formador, a Raposa tem direito a 0,8% de qualquer transferência que envolva o Ederson até ele se aposentar, tudo por causa do mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que se Atlanta e Atlético tivessem chegado a um acordo, o Cruzeiro embolsaria 2,5 milhões de reais por um atleta que saiu de graça do clube via justiça para se mudar para o Corinthians. A maior receita que o Cruzeiro já obteve com o Ederson foi quando ele se transferiu da Salernitana para a Atalanta, 650 mil reais. Difícil imaginar que ainda exista a chance de reversão nessa tratativa entre Atlético de Madrid e Atalanta, até porque a janela no futebol espanhol está perto do fim. Só para registrar ou completar em relação ao Cruzeiro, Raposa já se decidiu. Não vai vender o Kaique nessa janela de transferências. Proposta para o Como já foi recusada. Em relação a Cauã Prats, negociações em estágio avançado, mas o atleta só será entregue ao Borussia Dortmund a partir de agosto, quando completa 18 anos de idade. Carlo Ancelotti foi perguntado nessa segunda-feira em evento da CBF sobre a lista final para a Copa do Mundo. Você sabe, né? O Brasil faz só mais 2 amistosos contra a França em Boston e também contra a Croácia em Orlando. Essas partidas vão ser realizadas no mês de março. A partir daí, foco total para a Copa do Mundo e a lista final vai ser anunciada. O Ancelotti foi perguntado: como é que está essa convocação? Você já sabe todos os jogadores que você vai levar para a Copa do Mundo? E a resposta do italiano foi, abre aspas, a lista não está fechada. Estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Vale a lembrança de que nessa mesma entrevista o Ancelotti festejou a quantidade em excesso de jogadores que o Brasil tem. E embora a gente tenha a impressão de que faltam bons atletas, na comparação com várias outras seleções, dá para dizer que o Brasil tem jogadores em abundância, em especial para algumas posições, como por exemplo zagueiros e atacantes de lado de campo. Função do centroavante é um pouco mais carente, função dos laterais também. Mas dá para dizer que o Brasil, perto de outras seleções, está bem servido.
Só para completar, registrar que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo com os adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quanto a Raposa vai faturar com a transferência de Cauã Prates, lateral esquerdo de 17 anos de idade, que se muda para o Borussia Dortmund em agosto, quando completa 18 anos. O Cruzeiro chegou a cogitar vender o Cauã Prates e também o Kaique nessa janela de transferências. No fim das contas, o negócio com o Como pelo Kaique caiu. O Cruzeiro entendeu que não valia a pena negociar seus dois jogadores. E o Cauã Prates foi o escolhido para ser negociado, operação de 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Já havia contado para vocês que são 9 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. O Cruzeiro ainda fica com uma fatia que varia de 10% a 25% do valor de uma venda futura. Como eu disse, o Cauã completa 18 anos de idade em agosto. Antes disso, ele não pode ser liberado. Ou seja, o Cruzeiro mantém o Kaique e o Cauã até a metade do ano, quando tem tempo para buscar um outro jogador para a posição. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Jonathan Jesus passou por exames depois de se machucar na partida contra o Betim, vitória cruzeirense, que acabou salvando a pele do Tite. O Jonathan Jesus tinha uma suspeita de uma lesão séria no joelho. Não é tão grave. Ele teve um estiramento no ligamento do joelho direito, prazo de recuperação de 6 a 8 semanas. O Cruzeiro descarta buscar um zagueiro para o lugar do defensor, que quase foi parar no Zenit por 10 milhões de euros. Minha rapaziadinha, muito obrigado por vocês assistirem nosso vídeo até o final. Não tem problema, é autoria minha. Então, rapaziada, um grande abraço pra você. Valeu, rapaziada. Pega a visão que nós tá soltando um vídeo aqui muito banhado. Valeu, rapaziada. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.